Olá, pessoal! Voltamos para o nosso segundo vídeo sobre o tema Tratando as Feridas do Casamento. Nossos entrevistados são a pastora Laura Oliveira e Raquel, sua esposa Raquel Oliveira. Olá, Alali e Raquel. Olá, Oi, como vão? Linaine. Tudo bom? Tudo. Segunda parte, ela só tem duas perguntas, mas são perguntas bem complicadas, e por isso que a gente só deixou duas perguntas para vocês responderem à vontade. Existem muitos cônjuges que são rancorosos e acabam trazendo problemas antigos, como o adultério, para a primeira briga que surge. Como se livrar desse problema? Bom, quando problemas do passado, né, voltam sempre, um adultério, por exemplo, ou qualquer outra coisa, é porque não houve perdão, ou porque também não houve arrependimento, né? A verdade é que esse problema não foi tratado. Essa ofensa, esta mágoa, ela não foi tratada e ela reside ali no coração. Ela fica adormecida durante um tempo, mas todas as vezes que surge um conflito, ela volta e muitas vezes ela se torna uma moeda de troca até, né? Para o cônjuge que foi ofendido. É quando ela puxa aquela carta da manga e faz o outro parar porque chegou naquele ponto onde ele sabe que não vai poder se defender, afinal ele cometeu uma ofensa grave, alguma coisa assim. Então, a primeira coisa é tratar esse problema. Ficar atualizado, né? Não deixar a ira durar mais que um dia, né? É atualizar-se, tratar os problemas quando eles acontecem e resolver de fato. E como é que se resolve isso? Isso se resolve com arrependimento daquele que ofendeu, se possível e se necessário uma restituição, né? E o perdão por parte daquele que foi ofendido. Se essas duas coisas acontecerem, este problema tem que ser esquecido. Não pode voltar nunca mais, né? Então, voltar ao assunto sempre, ou outra vez que tem um conflito, outra vez que é conveniente, é porque o assunto não foi tratado, o problema não foi tratado, né? E se trata, na verdade, o que acontece é que esse relacionamento não houve nele a reparação, ele continua quebrado. Uhum. Ele se mantém, né, quando está tudo tranquilo, mas a, quando o conflito chega, se mostra a realidade desse relacionamento. Ele não foi restaurado, porque não houve confissão, não houve arrependimento e, consequentemente, também não houve perdão. Então, só para nós entendermos como isso acontece, aquele que foi ofendido, uma vez que o ofensor se arrepende, confessa o seu pecado e busca o perdão, aquele que foi ofendido, ele, seguindo o que a palavra de Deus nos ensina, deve perdoar. Deve perdoar, e perdoar na Bíblia significa que o pecado não vai ficar mais entre mim e a pessoa que me ofendeu. Então eu não vou pensar mais sobre ele. Quando ele vier à minha mente, eu vou repreender esse pensamento, eu não vou continuar a, a digeri-lo, né, ou me alimentar minha mágoa com ele. Eu não vou mais falar sobre ele, sobre este pecado do meu ofensor com outras pessoas e não vou mais falar sobre esse pecado com ele também, com quem me ofendeu. A não ser que ele queira falar sobre isso. Isso é esquecer. Não é tirar da memória o fato, mas é não permitir que ele se apresente novamente entre mim e a pessoa que me ofendeu, no caso, meu cônjuge. E aí é possível, de fato, houve uma restauração no relacionamento. Quando isso não acontece, o que há é mágoa encoberta, recalques e assim por diante. E esse esquecer, só para reforçar, né, que ele falou, muitas vezes a gente pensa, perdoa, esquece. Não é um esquecer, a gente não tem essa habilidade, essa capacidade para não trazer a memória, né, não lembrar. Mas a gente pode muito bem fazer um exercício
de esquecimento, digamos assim, pensando nas coisas boas, né? Lá em Filipenses diz assim que, finalmente, irmãos, tudo que é verdade, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, diz várias coisas para se pensar. E quando ele fala tudo que é verdadeiro, quando a gente está trazendo coisas do passado, aquilo ali já não existe mais, né? O seu marido, no caso, a gente esposa ou sua esposa, não é mais aquilo ali. Ele cometeu aquilo ali, mas já não é mais. Então, se você fica trazendo a memória, você está trazendo algo que não é verdadeiro, né? Que já passou. Então, a gente tem que trazer à memória coisas boas, tentar fazer, não, a gente não consegue esquecer, mas não deixar que, quando esse pensamento vier à memória, à cabeça, ficar pensando nele. Às vezes, quando um casal briga, a gente está discutindo, e vai cada um para um lado. Aí, quando volta a reencontrar, esse período que passou afastado, ela lembrou, eu estou dizendo ela porque é mais fácil para mim, né? Uhum. Então, lembra do caso e fica. Enquanto o marido não chega, ela fica pensando, mas ele também fez aquilo, e ele vai ver só, e ele não merece, e fica remoendo, remoendo. Aí, Uhum. quando chega o encontro, ele vai se falar sobre aquilo, estoura. E outra coisa, às vezes, o grande problema de trazer algo grave é porque não se fala, não resolve logo o problema, pequenas brigas, né? Aí o Uhum. marido chega e pergunta: o que é? Aconteceu alguma coisa? Aí a gente fala: o quê? Não. Mas você é estranho? Não, tá tudo bem. E vai deixando. E aí acontece de novo. Chega uma hora que você vira uma bomba. Então a forma de você agredir é trazendo as coisas ruins que já aconteceram no passado. Isso é covardia, né? Isso Uhum. é pecado, isso é covardia. Então, eu acho que tem as formas é essa, você não deixar os problemas acumularem para depois usar uma, como ela falou, né, tirar aquela carta da manga. Agora também eu vou acabar com todos os problemas, vou lembrar que ele fez aquilo, né? E não se colocar na posição de vítima, né? Ah, coitadinho de mim, ele fez isso. Ah, coitadinho de mim. E Que é bem, assim, bem característico de mulher, da, né? né, Fazer de pobrezinho, o vítima. resto da vida eu vou lembrar daquilo que ele fez. Nós não somos coitadinhas, eles não são coitadinhos, ninguém que passa por um problema desse, né? Uhum. Então, Essa passou. questão de eu sou coitadinho e tal, né? Acho que não é próprio só da mulher, não, né? A tal da autopiedade, da autocomiseração, é própria de todos nós, né? Uhum. Então, isso, como é que se mostra isso? A ofensa que se comete contra mim, ela é sempre mais grave do que a que eu cometo contra o outro, Sim, de né? fato, é. Ela é sempre mais grave do que a que eu cometo contra o outro. Então, esse tipo de pensamento que não pode dominar a mente de um casal cristão, né? E outra coisa, eu falei aqui do ofensor pedir perdão ao ofendido, mas às vezes isso não acontece, né? E Uhum. nós estamos falando aqui, certamente, você colocou na pergunta, o adultério. A gente sempre fica pensando em um pecado muito grave. Mas digamos que o problema sejam pecados não tão graves, Cotidiano. cotidianos. E que eles são usados também nas discussões, né? Ah, você sempre, sei lá, você sempre me expõe na sua família, alguma coisa assim. Coisas Uhum. desse tipo que acontecem mais cotidianamente, né? Alguma falha no caráter, né, menos grave, enfim. E como é que nós lidamos com essas falhas dos nossos cônjuges que parecem que não têm solução, né? Ou que se duram um longo tempo na vida deles e não trazer isso nas nossas discussões? Como é que a gente lida com isso, né? É da mesma forma. No nosso coração, né? No nosso coração, nós temos que entender que o meu cônjuge, né, ele é um pecador e ele tem alguns pecados que são difíceis para ele, né? E alguns pecados até Perfeito. escravizam ele. Então eu preciso ter um olhar misericordioso para o meu cônjuge também. E a acusação, né, que é própria de Satanás e não do cristão, a acusação não ajuda. O confronto, sim. Você chamar, confrontar, para tratar o problema. Agora, o pecado. Agora, acusação, usar isso como um meio de, de reter o outro, né? De ameaçar ou de inibir a ação do outro, isso é tão pecaminoso quanto, né? Isso não é um procedimento cristão.
Uhum. Quantas vezes se deve perdoar, nós aprendemos com Jesus, né? Sempre. Uhum. E como é que nós podemos fugir do fracasso no casamento? A gente está vivendo uma época que hoje em dia tem sido tão fácil se separar, né? Ah, eu não gostei porque ele chega tarde em casa, vamos separar. É só um exemplo, né? É grotesco, mas assim, pequenos problemas que simplesmente as pessoas desistem do relacionamento e se divorciam. E, infelizmente, isso também tem acontecido no meio cristão. Então, como a gente pode fugir desse fracasso no casamento? Quer começar? Não, fica à vontade. Primeiro, agindo de forma preventiva, né? Qual é a ação preventiva? É que o casal assuma que eles são falhos, que eles são pecadores. Que se a coisa ficar na mão deles, simplesmente, pela força, pelo braço, provavelmente não vai dar certo, né? Essa é a primeira coisa. A primeira coisa que um casal cristão que realmente quer preservar o seu casamento precisa fazer é levá-lo aos pés da cruz, né? É dedicá-lo ao Senhor, é clamar ao Senhor a misericórdia, o cuidado, que Ele livre de tropeços, que apesar dos nossos erros, o Senhor transforme esses erros em bem para o casamento, né? Porque sozinhos nós não podemos fazer nada, nós precisamos de uma redenção, e a redenção vem da cruz. Então, essa é a primeira consciência que nós devemos ter, de que sozinhos nós não podemos fazer nada. Isso implica que este casal, nós casados, precisamos estar diante do Senhor em oração, clamando a Deus o seu auxílio, a sabedoria, a transformação, o quebrantamento de coração, que são as causas da destruição de um casamento. Estarmos diante da palavra do Senhor, buscando dela o entendimento, o tratamento, né, a correção, aquilo que está em 2 Timóteo 3,16, a utilidade da palavra de Deus, que no cristão produz, né, correção para os erros, a repreensão, enfim. Nós precisamos ter isso em mente. Então, essa é a primeira coisa, é entender que a incapacidade, sem Deus não podemos fazer absolutamente nada. Uhum. A outra coisa é a luta contra aquilo que você próprio é, né, no seu coração. Então, nós somos egoístas. Nós tendemos ao egoísmo. É muito mais fácil para nós. O egoísmo é tudo aquilo que a Bíblia diz que alguém não deve ser. É egoísta. Então, nós devemos sujeitarmos uns aos outros, né? E essa sujeição, principalmente no casamento, é o homem que serve a sua mulher com a sua liderança em amor, é a mulher que submete ao seu esposo através da submissão propriamente dita, em amor também, em respeito, em fidelidade ao seu esposo. Mas acima de tudo isso está que o casal deve buscar agradar a Deus, Uhum. né? A honra a Deus. O casamento é para a glória do Senhor, não é para felicidade mútua. Não é. Essas coisas vêm por causa do Senhor. Como Então a consequência, glória né? de Deus como consequência dádiva divina que Deus é misericordioso e quer ver os seus filhos felizes e bem. Ele, então, deve ser glorificado. E Uhum. lembrar que a aliança que nós fizemos, a aliança de companheirismo, até que a morte separa, ela precisa estar acima das circunstâncias de um dado momento em que o amor esfriou, né, ou que um problema muito grave, um pecado muito grave entrou dentro do casamento e acabou esgarçando, né, os laços. É lembrar que há uma aliança que foi feita entre Deus, na presença do Senhor, na presença da sua igreja, um para com o outro, na qual nós prometemos ser companheiros em todas as circunstâncias. Nós apontamos algumas que são previsíveis, doença, escassez, pobreza, mas esquecemos que
talvez essas coisas não aconteçam, mas os conflitos acontecem e a aliança permanece em meio aos conflitos, em meio às coisas do dia a dia, em meio às coisas extraordinárias, graves que nós fazemos. A aliança tem que estar acima das circunstâncias. E certamente, se isso acontecer e os nossos corações se quebrantarem diante do Senhor, nós conseguimos passar pelos conflitos vitoriosos, porque a vitória vem do Senhor. E lá no grupo da gente, você citou, né, o Belas, a gente sempre estuda, né, sobre a mulher, sobre a mãe, e a gente percebeu o seguinte, que se você não tiver um coração de fato, você pode entender o seu papel, você pode entender o que você tem que fazer, mas se você não estiver disposto a praticar, a realmente botar no dia a dia tudo que a gente aprende, não adianta. Né? Eu falo isso porque eu sempre digo assim, que o casamento nunca fracassa. O casamento não fracassa. Porque o casamento é uma instituição de Deus. O que fracassa são as pessoas. Eu fracasso como esposa, ele fracassa como esposo. Né? A gente não faz aquilo que tem que ser feito, a gente não é aquilo que a gente tem que ser, diz o casamento não deu certo. Não. Eu não dei certo, né? O outro não deu certo. E voltando ao Belas, eu percebi que havia uma necessidade da gente estudar mais sobre Jesus, né? Sobre quem é Deus. Porque quando a gente entende quem é Deus, o que Ele quer de nós, a gente, em obediência, a gente abre a mão de muitas coisas. Então, a gente abre a mão dos nossos pecados. Coisas que estão minando o nosso casamento, que estão fazendo dar errado, a gente vai abrir mão. Seja coisa grande, né, que a gente diz grande, ou coisas pequenininhas, que ali no dia a dia, com a formiguinha vai destruindo o casamento, a gente pode ser orientado do que for sobre o que é o papel da mulher e o papel do homem. E se nós tivermos um coração disposto a agradar a Deus, a dizer, não, eu vou parar com isso, porque isso não agrada a Deus. Não, eu não concordo com isso, mas a palavra de Deus diz que é assim, então paciência, eu vou agir assim. Né? Então, muitas vezes, eu mesma, às vezes eu digo, eu não acho isso certo, mas ela diz, mas é a palavra de Deus que diz. Então tá bom. Então eu oro e peço, Senhor, tem misericórdia de mim, transforma meu coração, me humilha para que eu entenda. Aí Deus faz todo aquele trabalho realmente de tirar o meu eu, né? Muitas vezes a gente passa até por situações que nos constrangem e a gente entende, não, de fato, a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é a melhor, ela é agradável, ela é boa. E quando a gente se submete à vontade de Deus, a gente começa a construir no nosso casamento e não destruir. Porque a gente não vai fazer a nossa vontade, né? Aquele famoso eu mereço ser feliz, ele passa de longe, né? Então a gente para de fazer atitudes egoístas, como tudo que o Lau falou. A gente para de desconstruir e começa realmente a olhar, não, isso é agradável a Deus, mesmo que não seja para mim. E quando o coração é transformado, passa a ser algo agradável também para nós, né? Que o casamento não é para, assim, fracasso. Às vezes o casamento o casal não se separa, né? Tá ali juntinho durante anos, mas vive um casamento triste, um casamento morno, um casamento que tô aqui porque tô na aliança, eu vou ficar aqui do seu lado, mas sabe como é triste, como é pesaroso, como é um ambiente desagradável estar junto desse casal. E não é isso. Deus não criou o casamento para ser assim, né? Então a gente tem que lutar. Eu lembro, você falando agora, eu lembrei, quando a gente começou o grupo do Esposas Excelentes, há, sei lá, 5 anos atrás, acho. E aí você falou na primeira reunião, eu lembro como hoje, que você falou assim, olha, aqui a gente não veio para falar sobre o que os nossos maridos fazem de errado. A gente veio para tratar e para entender o que Deus quer de nós como mulheres. Então, eu acho que isso é extremamente importante. Quando você começa a olhar para si, quando você entende que você é pecadora, miserável, que você também peca, você vai ser mais bom, seu olhar vai ser mais bondoso e misericordioso para com seu Tolerante. cônjuge. Isso.
E isso é muito importante, né? Porque a nossa tendência é sempre olhar o defeito do outro. A gente esquece, como vocês falaram, né? A importância do casamento. Casamento é para Deus, né? E é muito sério isso. Então, o que tiver em nossas mãos, que a gente possa fazer para tratar o nosso casamento, a gente deve fazer, né? E o fracasso, ele vem muitas vezes por isso, porque o outro não faz, então eu também não vou fazer. Ah, eu cansei de Uhum. lutar sozinha. Ah, só eu que faço. Então, abre mão, deixa pra lá, eu não vou fazer também não. E não é assim, enquanto o que depender da gente, a Bíblia fala, né? No que faça todo o possível para viver em paz com todos, inclusive com o marido, né? Então, no que depender de você, como esposa, né, você tem que fazer para dar certo. E você tratou uma coisa interessante. A gente olha sempre, a gente tem mais facilidade para olhar o pecado do outro, o erro do outro, né? Uhum. E é interessante ensinar a gente que toda vez que você for tratar de pecado com alguém, a primeira coisa que você tem que fazer é tratar o seu pecado. Está lá em Mateus 7, quando ele fala, tira primeiro a trave do seu olho. Então, toda vez que a gente vai lidar com os problemas do nosso casamento, e geralmente quando a gente fala de problema de casamento, a gente vai para o outro, né? Uhum. O meu casamento é assim por causa do outro, então eu tenho que olhar para aquilo lá e falar, peraí, mas qual é a minha contribuição em tudo isso, né? Até mesmo por que será que meu cônjuge, meu esposo, minha esposa está pecando dessa forma? Será que eu tenho contribuído de alguma forma para que a reação dele ou dela seja pecaminosa também, né? E casamento é estar junto, né? E uma das coisas que terrivelmente nos faz fracassar no casamento é tentarmos resolver problemas do casal, mas cada um de uma forma diferente. Como é que andam dois juntos sem haver entre eles acordo? Então nós precisamos estar juntos, né? Lutar juntos e para vencermos, né? A luta é grande por conta É. de nós mesmos, né? Ainda tem um tempinho Tem. que a Quer gente. dizer, a gente Ah, já. rapidinho falou. É como eu falei no começo, né? Duas perguntas, mas é tão profundo, tem Mas tanta coisa para entendi. falar que você acaba. Porque a Mas gente pode tem. falar. Não, é só assim, que às vezes a gente está falando para casais cristãos, né? Mas mesmo entre dois casais, entre um casal cristão, há problemas que são muito difíceis de lidar, né, em relação ao fracasso. Vamos dizer, se de repente o marido é alcoólatra, eu estou Uhum, falando marido, gente, mas entenda como a esposa também, né? uhum, Vamos dizer, ou então aquele marido que bate. E diz, mas isso não é de um casal cristão, mas às vezes dentro da igreja, eu falo isso porque às vezes tem alguma mulher sim, assistindo e que é da igreja, o marido é da igreja, mas que vive em realidades que são insuportáveis, né? Como a violência, como o alcoolismo, como vários outros que, assim, a nosso ver é impossível. Então, às vezes, você está falando isso só para orar, para ler a Bíblia, como se fosse uma coisa simples. Não, a gente entende que há problemas que são bem difíceis e aos olhos humanos não tem como não fracassar, né? Uma uhum, mulher que apanha do marido todo dia, você vai dizer o que para ela, né? É fácil? Não, não é fácil, né? Mas a gente crê, acima de tudo, que é um Deus poderoso, soberano, que trata vidas. É como eu falei, o casamento pode, aos olhos humanos, estar fracassado, mas não há nenhuma vida que não possa ser restaurada, resgatada, através mesmo do poder de Deus. E para isso, o cônjuge que está sendo lesado, digamos assim, ele vai ter que caprichar aí na oração, na súplica, na vida de piedade e de misericórdia, porque não é fácil. A gente não tem essa ilusão de que as pessoas não passam por isso só por serem cristãos, né? E eu acho que nesses casos que você acabou de falar, eu acho que deveriam ser acompanhados. Eu acho não, com certeza. Uma mulher que, por exemplo, apanha do seu marido, que seu marido é cristão, ela deve procurar o seu pastor, conversar com o seu pastor. Eu acho que muitas vezes elas têm tanto medo da exposição que acabam
nesse tipo de relacionamento agressivo a vida inteira, né? E sendo que você pode tratar. E nada melhor do que um pastor que conhece o casal, né? O seu pastor, na verdade, para tratar e lidar com essa situação, né? Não sei se vocês concordam comigo. Exatamente, tá certíssimo. E tem mais uma coisa, né? Nós estamos falando aqui como não fracassar, é a pergunta que nós estamos respondendo, né? Mas muitas vezes alguns casamentos vão fracassar, algumas pessoas vão fracassar no casamento. Isso é inevitável, por conta de que nós estamos falando aqui de pessoas que estão, quando a gente pensa em não fracassar, né? Pessoas que estão reconhecendo seus erros, estão buscando mudança, transformação, estão buscando diante do Senhor arrependimento e tal. Mas isso nem sempre acontece, né? Às vezes uma das partes não quer arrependimento, uma das partes não foi convertida de fato, né? Ainda que estivesse na igreja e tudo mais. O que vai fazer? Nós vamos permanecer com este casamento perigoso até, nós falamos aqui de agressão física, e muitas vezes envolve ameaça de morte mesmo. Ou o que é danoso para os filhos, né? Um pai alcoólatra, por exemplo, né? Que é escravizado pela bebida e que traz vários prejuízos para casa. Isso vai continuar assim? Bom, é nesse momento que você ser precisamente. A igreja precisa ser acionada, né? Então nós voltamos lá para Jesus ensinando, olha, seu irmão pecou contra você, vai lá, conversa com ele. Isso serve para casamentos também. Ele não ouviu? Chama testemunhas, pessoas que possam atestar que você de fato tem tentado, mas não tem resolvido. Não resolveu, coloca a igreja nisso aí, chama conselho, chama os presbíteros. Porque se for realmente o caso de que do outro lado, né, esteja alguém que não é convertido, que não é cristão de verdade, e que não mostra nenhuma vontade de mudança, a igreja precisa respaldar um casamento que vai ter que chegar ao fim, para o bem, né? Para o bem do cônjuge que está sendo ofendido, está sendo maltratado, para o bem dos filhos. Muitas vezes, infelizmente, isso tem que acontecer. Tanto é que o Senhor não quer o divórcio, ele não ordenou o divórcio, mas ele reconheceu e regulamentou o divórcio. Por quê? Porque por causa do Deus do coração. Se um coração não quebra, um relacionamento vai ser o que relacionamento quebra. Um dos dois vai ter que quebrar. Ou o coração tem que ser quebrantado, ou o relacionamento vai ser quebrantado, vai ser quebrado.